Epifania é um livro que nasceu de um conto sobre uma casa bonita. E eu já contei essa história tantas vezes que eu realmente tenho medo das pessoas começarem a achar que eu só tô reproduzindo porque é legal de ser contada. E que é mentira, mas não é. É bem verdade. Tudo começou lá em 2022, na época eu só escrevia fanfic, e eu nem pensava que eu podia ser escritora, que isso poderia ser uma coisa de verdade. Pra mim era só diversão, porque eu queria fugir daquela realidade que era a pandemia. Até que um belo dia eu vi um mofo, eu não sei bem o que é, mas é umas colônias de mofo assim que fica no teto do banheiro, por causa de infiltração, alguma coisa assim. E aí eu comecei a lembrar de várias experiências relacionadas a banheiro que não foram tão agradáveis, né? E que causaram aquela repulsa em mim. E eu tive a ideia de escrever um conto sobre isso. E a intenção do meu conto era, de fato, fazer com que as pessoas sentissem aquela mesma repulsa que eu senti presenciando essas situações em banheiros públicos. E também no banheiro da minha casa, né? Que tava com um mofo no teto. E foi daí que surgiu o conto A Casa, que foi um dos primeiros contos que eu escrevi com intenção de ser um conto. Às vezes eu só escrevia porque eu queria, mas dessa vez foi, tipo, intencional. Eu quero escrever um conto. E foi daí que surgiu esse. Na época eu publiquei no Wattpad com o nome de Roses and Storm. Acho que era alguma coisa assim. Mas eu não tinha uma ideia de que aquilo fosse um livro, que eu poderia juntar contos semelhantes. Nada disso. Eu só publiquei porque eu queria um documento no Wattpad, né? Que pudesse ser um lugar pra eu publicar essas coisas que eu fosse escrevendo assim, sem pensar muito e que não fossem relacionadas à minha fanfic. Até que em outubro de 2022 eu participei de um sarau à fantasia na livraria LDM, que é uma livraria daqui da Bahia, e eu li esse conto na frente de todo mundo, uma coisa que eu nem tava imaginando fazer, mas na hora, né, ali o momento, a vibe, eu me senti inspirada pra poder ler esse conto, e eu li na frente de todo mundo, e pra minha surpresa, as pessoas gostaram bastante, elogiaram muito e me incentivaram a escrever um livro. E foi daí que eu tive essa ideia de escrever um livro de contos. E ele já veio com o nome, Epifania. Na época Epiphany, na época eu publicava tudo com títulos em inglês no Wattpad, e eu publiquei por lá mesmo alguns contos que eu já tinha escrito. Se eu não me engano, tinha um poema na época, mas eu admito que eu não sou muito de escrever poema e eu não achei que ele tava tão legal, tanto que eu transformei ele em um conto depois. E pra mim pareceu muito natural que o título fosse esse, porque Epifania era a forma como os textos me surgiam, né? Eles surgiam de uma coisa aleatória que puxava outra, e aí vinha essa epifania e eu falava, vou sentar e escrever. Então foi assim que começou.